Boa noite a todos. Hoje, 7 de julho de 2024, estamos iniciando mais um estudo do NEP Alcione. Hoje, o nosso capítulo 5, versículo 9, da primeira carta aos Coríntios. Gratidão a todos que estão assistindo e a todos que assistirão mais tarde. Então, como a leitura de hoje vem da obra Antologia Mediúnica do Natal, do Espírito Emmanuel, e eu vou ler só um trechinho, porque ela é longa, é uma partezinha que se chama A Grande Lição. Sim, o mundo era um imenso rebanho desgarrado. Cada povo fazia da religião uma nova fonte de vaidades, salientando-se que muitos cultos religiosos do Oriente caminhavam para o terreno franco da dissolução e da imoralidade. Mas o Cristo vinha trazer ao mundo os fundamentos eternos da verdade e do amor. Sua palavra mansa e generosa reunia todos os infortunados e todos os pecadores. Escolheu os ambientes mais pobres e mais desataviados para viver a intensidade de suas lições sublimes, mostrando aos homens que a verdade dispensa o cenário suntuoso dos aerópagos e dos fóruns e dos templos, para fazer-se ouvir na sua misteriosa beleza. Suas pregações na praça pública verificavam-se a propósito dos seres mais desprotegidos e desclassificados, como a demonstrar que a sua palavra vinha reunir todas as criaturas na mesma vibração de fraternidade e na mesma estrada luminosa do amor. Combateu pacificamente todas as violências oficiais do judaísmo, renovando a lei antiga com a doutrina do esclarecimento, da tolerância e do perdão. Espalhou as mais claras visões da vida imortal, ensinando às criaturas terrestres que existe algo superior às pátrias, às bandeiras, ao sangue e às leis humanas. Sua palavra profunda, enérgica e misericordiosa refundiu todas as filosofias, aclarou o caminho das ciências e já teria irmanado todas as religiões da terra se a impiedade dos homens não fizesse valer o peso da iniquidade na balança da redenção. Bom. Então, depois dessa mensagem muito importante e interessante para a nossa reflexão e nossos estudos, eu os convido a todos para nos concentrarmos, fazermos inicialmente uma respiração pragmática em que a gente possa se conectar um pouquinho mais mentalmente e espiritualmente com esse estudo. Então, respirem bem profundamente e solte levemente, expandindo a mente e os sentimentos para pedirmos nesse momento inspiração e permissão aos benfeitores espirituais do plano maior e desse estudo do NEP Alcione, para que assim consigamos absorver o que for possível dos ensinamentos da Carta de Paulo. Que as nossas mentes e os nossos corações se abram e que os sentimentos possam também se modificar em nós, para que depois disso
possamos vivenciá-los em ação. Mestre querido, que a tua presença se faça em cada lar, de cada membro desse estudo, seja dos que estão presentes, como aqueles que por algum motivo estão hoje ausentes. Inspira, especialmente a Silvia, que conduz esse estudo, e os demais que auxiliam um pouco das suas reflexões. Fique conosco, mestre querido, não só hoje, mas sempre. E que assim seja, graças a Deus. Bom, eu estou com o NapSearch aqui, eu não esqueci de pegar minha Bíblia física. Alguém está com alguma Bíblia física? Eu posso ler a Bíblia de Jerusalém. Nós terminamos de ver sobre os pães, sobre os fermentos, e entramos no versículo 9, em que Paulo, ele vem dizer: eu vos escrevi em minha carta que não tivesseis relações com impúdicos. Alguém quer ler alguma outra versão? Eu estou com a Bíblia do Peregrino aqui. Por favor. Já vos escrevi em minha carta que não vos mistureis com gente imoral. Vocês querem que eu leia outra? Deixa eu ver. A da Almeida, ela vou abrir aqui, da Almeida, revisada e corrigida. Já por carta, vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Querem alguma outra versão ou podemos ficar com essas? Podemos ficar? Lembremos de Corinto, né? Uma cidade portuária, próspera, cosmopolita, da Grécia Antiga. Corinto, por sua conhecida, né, por sua diversidade cultural, religiosa, mas também por sua imoral e permissividade. A comunidade que ali era estabelecida, ela enfrentava inúmeros desafios para viver o Evangelho. E em um ambiente tão corrompido. E nesse versículo, Paulo, ele refere-se, logo no começo, a uma carta anterior, que é a carta que a gente já ouviu falar, e a gente já falou nela, aqui no estudo, que é a carta às lágrimas, onde ele já havia instruído, e ele afirma ter escrito aos irmãos de Corinto. E ele afirma, ele vem falar aqui, para eles não se associarem com pessoas imorais. E esses incidentes mencionados nos dão um vislumbre de alguns dos comportamentos que trazem essa vergonha moral à comunidade e fazem com que Paulo chore. Então, ele já escreveu sobre esse assunto aos Coríntios, numa carta
que se perdeu. E eles não entenderam. Estudiosos falam isso. Tem um estudioso que ele chama Ellicott, que ele vem trazer que essa interpretação, ela parece bastante tensa, que é mais natural supor que essa referência seja uma epístola escrita aos Coríntios, provavelmente de Éfeso, depois de uma visita a Corinto, do qual a gente não tem registro, mas lá na segunda carta aos Coríntios, que está no capítulo 12 e também no capítulo 13, Paulo vem fazer referência que ele fez uma terceira visita, enquanto apenas, né, só mais uma visita é registrada. Então, a condição daquela comunidade lá em Corinto causou ao apóstolo, causou a Paulo aquele peso que deu essa conotação de carta às lágrimas, essa conotação de tristeza que ele escreveu ela, com tanto peso, esse peso de que ele estava tão sentido, a gente sabe do carinho que ele tinha com a comunidade, né? E quando ele fala, então a gente vamos pensar um pouco nesse, a gente viu imoralidade, a gente viu impúdicos e viu prostituírem. Então a gente viu essas três palavras, né? Em grego, o que ela mais se assemelha, né? Em grego, pornôs. E o pornôs seriam pessoas imorais. E antes da gente ver exatamente, Paulo, ele está associando, a gente está um pouco na parte aqui exegética, antes da gente, para a gente tentar entrar, a gente tenta compreender o que Paulo estava, antes da gente entrar na parte para Manuel, né, que está chegando agora, a gente faz uma contextualização para a gente tentar entender, né, que Paulo, ele diz sempre e não vos arrependereis, né, mas a gente precisa tentar entender o contexto, né. E Paulo, quando ele está trazendo essa afirmação desse versículo, ele está se referindo a Deuteronômio. Ele se remete lá ao Antigo Testamento, ao Primeiro Testamento, ao capítulo 17, versículo 7. E que ele é... Boa noite, Marilei. Que ele vem falar ao povo de Israel que eles estavam prestes a entrar na Terra Prometida, depois de terem vagado por mais de 40 anos, né? E Moisés estava preparando aquele povo para entrar na Terra Prometida, de acordo com as leis de Deus, né? E quando ele fala em Deuteronômio, né, o versículo em que Paulo faz esse link, que está no material, que está lá nas referências cruzadas a esse versículo, que é a mão das testemunhas, e ele faz link aos versículos anteriores que a gente viu. Quando Paulo orienta
os irmãos de Corinto a tirar aquele irmão que estava praticando um ato de incesto, né? Que ele fala para tirar da comunidade. Então, aqui em Deuteronômio, o Paulo, ele vem falar, Paulo não, desculpa, Moisés, ele vem falar, a mão das testemunhas será o primeiro contra ele para matá-lo, e depois a mão de todo o povo, assim eliminará o mal do meio de ti. Então, esse capítulo de Deuteronômio, ele fala sobre como lidar com a idolatria. Naquela época, né? Naquela época, né, eles cultuavam muitos deuses. E quando Moisés ele traz essa questão de muitos deuses da idolatria, a questão era primeiro as testemunhas. Boa noite, Dani, minha querida. As testemunhas teriam que atirar as primeiras pedras. Por quê? Porque se elas realmente afirmassem o testemunho, as pedras seriam tiradas. Agora, se aquele testemunho não fosse real, ou se elas também tivessem algum sentimento de idolatria, elas não iriam conseguir atirar as pedras. Então, envolvia responsabilidade, envolvia justiça, prevenindo aí falsas acusações e tentando manter aquela fidelidade. Então, esse ponto, Paulo ele faz esse link com o Primeiro Testamento. Alguém tem algum comentário enquanto até aqui? Alguma coisa que pesquisou, alguma coisa em mente? Podemos seguir. Silvia, Oi, referente o que eu tenho em mente, eu pensei muito na questão que muitas vezes a gente está. Vamos lá, primeiro, como você falou, né? Corinto era uma cidade portuária, conhecida pela sua, talvez, sensualidade, ou pela vida, vamos falar assim, mundana mesmo, né? E que talvez não seja muito diferente do que a gente tem hoje, assim, né? Mas, independente disso, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado para a gente, que muitas vezes a gente, bom, ninguém é perfeito, né? Para a gente estar acompanhado de pessoas e a gente acabar sendo levado, mesmo que consciente, para o erro. Ficou muito na minha cabeça isso, assim, da gente estar próximo de amigos, né? Que muitas vezes a gente tem amigos de infância, de trabalho, de amigos da vida, e que às vezes eles estão fazendo algumas coisas no trabalho, né? Também às vezes é induzido a fazer certas coisas, né? E a gente acaba escorregando pela companhia, né? A gente está próximo de certas pessoas e acaba fazendo meio que ali indo com a manada, sabe? E tem um outro ponto que veio na minha cabeça, ao contrário, né? Que é a questão que aqui ele está colocando as pessoas da igreja referente ao mundo, né? É que às vezes também a gente pode levar outras pessoas para o caminho errado, né? Que a gente também não é 100% puro, então muitas vezes a gente pode dar um conselho errado, a gente pode falar alguma coisa, a gente pode, sei lá, de alguma forma induzir alguma pessoa ao erro. Então, eu pensei muito nessas duas posições, né? E uma coisa que me chamou bem a atenção é essa carta que você perdeu, né? Que ele já escreveu a carta dando um conselho e
teoricamente ainda estavam praticando, né? E que se torna muito isso parecido com a gente numa questão mais de humanidade, né? De Deus, que ele manda os profetas, né? Manda o evangelho, manda a Torá, manda várias coisas, a gente mesmo assim ainda está ainda com essa gente moral, né? A gente, depois de tantos profetas e tantas religiões, a gente ainda não conseguiu caminhar reto. Júlia, querida. Eu acho interessante que Paulo tem esse jeito dele, né? Curto e grosso. Então, a gente precisa ter muito cuidado em não entender ou tirar dessa, principalmente na carta dos Coríntios, justamente pelo que você falou, né, Silvia? Ele adorava, ele tinha um carinho muito especial pelaquela comunidade, principalmente por causa de Abigail e tal, e aí ele era muito firme com eles em função de ser uma comunidade com muita devassidão, muito perdida e principalmente idólatra, né? E daí ele já é um grande remissivo ao Primeiro Testamento, então ele faz do Primeiro Testamento mais ainda uma base para o que ele está tentando dizer a essas pessoas. Ele está comparando essas pessoas àquele povo lá atrás, de Israel, que não sabia nada, estava, né, cego pela idolatria. Agora, é importante que a gente coloque na cabeça o seguinte, que existe um momento, como você muito bem contextualizou, e que a gente precisa ter cuidado para não trazer essas palavras como a religião faz para situações onde elas não se colocam. Por quê? Porque a função da igreja como comunidade não é dizer para as pessoas, olha, se afastem de todos que não coadunam com o que você pensa. Não é essa a função da igreja. Mas, pelo contrário, é acolher, é orientar, tratar todos da mesma maneira e tentar colocar o que é certo e errado, né, ali dentro da sua comunidade eclesiástica. Mas ele separa o mundo da igreja. Por quê? Porque ele está tentando explicar a essas pessoas que o mundo é o mundo. E eles não podem, eles que estão seguindo Jesus, não podem pensar como pensam aqueles que não seguem, que não conhecem. Então, ele está tentando falar com crianças de 6 anos de idade, que estão pensando que sabem tudo e que são os donos do planeta, né? Eu entendo assim. Não é nem 6 anos de idade, né? É bebezinho, né? É bebezinho. Esse Desculpa, você vê que eu falei 6 anos, porque 6 anos é aquela idade que você faz tudo errado mesmo, né? É ali. é bem essa idade mesmo. Esse pornos, né? Ele originalmente ele se referia a qualquer comportamento excessivo. Então, não é necessariamente, não é a porneia. Porneia, ele está ligado à imoralidade. Só que nesse contexto do versículo, é o pornos. O que o pornos, ele está ligado, ele se referia a qualquer comportamento excessivo ou falta de contenção. Então, e o que era essa questão de ser imoral na época do Cristo, né? E vamos ver o que é ser imoral hoje para a gente, né? Vamos olhar para essa imoralidade, né? Na época do Cristo, ser imoral incluía práticas que eram vistas como contrárias à lei de Deus.
E principalmente aquelas normas da sociedade judaica, né? Então, algumas práticas que eram consideradas imorais, adultério, era uma prática imoral, fornicação, que era ter relações sexuais fora do casamento. Oi, Caio, tudo bom? Suelene, boa noite, chegou agora. A homossexualidade era imoral naquela época. A prostituição era considerada imoral, que era a prática de relações através de uma troca, né, de dinheiro ou benefícios, luxúria. E hoje, né, o que é imoral para a gente? O que é imoral na nossa? O que é imoral aos nossos olhos, na nossa sociedade? Depende, Júlia, minha querida, por favor. Essa coisa do que é considerado imoral por Paulo e pela religião é um negócio muito... Em Romanos, ele começa a desfazer toda essas regras judaicas, né? É uma coisa muito, muito interessante. Mas muito bom esse ponto. Eu acho que tudo isso aí, hoje, na nossa cabeça tradicional, ainda é imoral. Tudo isso. Não adianta a gente achar, a hipocrisia nossa, a gente achar que não considera imoral alguma coisa disso. A gente pode estar se esforçando para não julgar quem, né, tem Em essas muitas práticas. culturas, as mulheres são apedrejadas por Sim, sim. adultério. Ainda hoje. Sim. Ainda hoje, uma mulher, em qualquer situação que não precisa nem ser uma dessas, ainda é tratada como se ela fosse culpada de um crime horrendo. A gente não precisa nem entrar separar o homem da mulher nessa situação. Mas se a gente entrar para separar, a mulher, então, é culpada de tudo. Tudo isso aí, mais alguma coisa. Até hoje. E não vamos achar que a gente não enxerga assim, porque a gente enxerga assim. Nós nos esforçamos bastante para não julgar essas pessoas que, né, entendem que esses comportamentos não são morais, porque não são, né? As pessoas têm que ser felizes da maneira que elas acham que são felizes. Tudo, a vida é das pessoas, e isso é muito difícil ainda para o ser humano tratar na sua mente, né? Eu ainda acho que ainda temos um caminho assim, muito longo para a gente conviver com todo mundo que faça, seja lá o que for que deva fazer, desde que, óbvio, não seja crime pela lei, nem atinja o seu direito de também fazer o que você, ter a vida do jeito que você queira ter, mas a gente está muito longe de viver em paz com as nossas consciências a respeito do que é imoral e o que não é. Muito longe. E olha que eu tenho uma convivência com jovens, sempre tive. Minhas filhas sempre trouxeram todo mundo para casa, porque uma cidade do interior não tinha nada para fazer, então, enfim. E os pais e as mães desses jovens, muitas vezes, colocaram essas meninas para fora, porque uma estava grávida, porque a outra namorou o fulano que não queria que namorasse, porque, entendeu? E você não está longe de ver isso hoje em dia, gente. Não adianta a gente achar que está, porque não está. Excelente ponto, amiguinha, excelente. A gente precisa refletir muito sobre essa coisa do que é efetivamente moral para todos nós, né? Precisamos. E principalmente o que é imoralidade, assim, a imoralidade aceitável, né? Que nem exploração sexual. Que é crime. Que é crime, né? Então tem
coisas que Eu são acho que o mais inaceitáveis. imoral de tudo é você aceitar como sociedade É, que crimes sejam cometidos por trás de panos escondidos e que você, como sociedade, finja que aquelas coisas não acontecem. Isso, para mim, é imoral. Mas, veja bem, quem não acha moral, eu acho que o que a gente tem que buscar dentro daquilo que a gente estuda é compreender quem não acha moral. E tentar, que é isso que eu entendo que Paulo está tentando dizer para essa comunidade, tentar fazer essas pessoas que não acham moral achar. Me entendeu? Não sei se eu consegui ser claro. Mari, acho que é Mari primeiro, é Mari, depois Carlos. Obrigada, Silvia. Eu estava lendo um pouco essa questão do moral e imoral, dependendo do ponto de vista nosso, se a gente for a partir da perspectiva filosófica, é relativo, que pode ser moral para mim, pode ser moral para o outro, e assim sucessivamente. Do ponto de vista social, também não é diferente, mas eu vejo aqui do ponto de vista que é a nossa referência, que é o espiritual, né? Que eu acho que é uma das coisas que a gente precisa compreender. E aqui no livro dos Espíritos, tem uma pergunta que ele diz aqui, né, a definição da moral, de moral. É a regra do bem proceder. O que seria esse bem proceder? É uma questão que a gente precisa se perguntar. Como é que eu procedo bem? Quando eu estou fazendo o bem para mim e para o outro. Quando eu não agrido o outro naquilo que poderia me ferir e feri-lo. Ou seja, é a distinção entre o bem e o mal. E aí a gente vai de novo. O que é o bem? O bem é quando eu estou cuidando de mim a ponto de eu não cometer abusos com o meu corpo, com a minha mente, com minhas energias, com meus pensamentos, com a minha. Principalmente pelo pensamento. É muito louco isso. Porque às vezes a gente está falando algo, sabe, a boca parece assim que sai só flores, mas o pensamento está cheio de coisas terríveis. Estou pensando, estou emanando. Então, isso é moral ou imoral? Então, quando eu vou olhar para a regra do bem proceder, eu tenho que fazer essa reflexão em mim. Eu tenho que compreender que, dentro da perspectiva espírita, eu consigo perceber que a moral é um conjunto de normas que vão nos orientar a maneira de agir no caminho do bem. E esse caminho do bem é algo que eu tenho que estar o tempo todo pensativo, reflexivo, sabe? Não é aquela coisa da gente agir, como diz o Bauman, mas somos uma sociedade da liquidez hoje, que tudo dilui, tudo rápido, é tudo louco. A gente não tem tempo mais para nada, para pensar, para refletir. Então, nessa loucura que a gente vive, como a Júlia colocou, imagina a cabeça de um jovem. Eu trabalho na evangelização com jovens. O jovem está ainda muito mais enlouquecido nessa arena louca que os pais colocam, que a escola coloca, que a vida coloca. Ele não tem tempo para fazer essa reflexão. O que eu estou fazendo? E aí, quando Paulo chama a atenção da gente, eu fiquei assim, extremamente pensativa com a mensagem dele aqui no livro que você colocou, Vinha de Luz, a mensagem de Emmanuel, quando ele fala aqui que temos sido nas sombras do pretérito, senão criaturas recobertas de escamas pesadas sobre todos os pontos de vista. É um questionamento que ele faz. Porque a gente, quanto espírito, a gente sabe que nós carregamos conosco um pretérito delicado, muito sombrio e às vezes muito doloroso, a ponto de dizer assim,
Joana, Vera que eu diga, né? Vera que estuda muito Joana, no livro aqui, Psicologia da Gratidão, que para a gente chegar nesse momento de ser grato, a gente precisa se burilar muito, para abrir a boca e dizer obrigada, gratidão. Por quê? Está no nosso inconsciente ainda. Nós ainda não conseguimos nos despir disso para que a gente possa fazer o bem com a gente mesmo. Como que eu vou olhar para o outro? Como é que eu vou cobrar do outro? Se ele está sendo moral ou imoral? Eu penso assim, eu vejo hoje que a gente tem essa necessidade da gente se olhar para dentro. E o olhar para dentro, ele vai mostrar para a gente essa necessidade de eu cuidar de mim, ver realmente se eu estou tendo moral comigo mesmo. E aí ele vem pontuando, não somente os olhos se cobriram de semelhante excrescência, todas as possibilidades confiadas a nós. Aí ele vai mostrando até lá no final. Isso me chocou muito, ou seja, me chamou muita atenção para mim, né? Desde milênios permanecem sobre o venenoso revestimento da preguiça. Quantos dias eu tenho preguiça? Passei quase 2 meses sem participar do NEP. Por preguiça? Sim, talvez. Quando eu desculpa, um monte de desculpa, porque não tinha tempo, porque não sei o quê. Mas tudo bem que eu tô com ele nos olhos. Mas poderia ficar só ouvindo, né? Egoísmo, porque a gente sempre se olha pra gente. Eu sou mais importante, meu problema é maior. Orgulho de achar que eu já sei mais do que o outro. E quando o outro abre a boca, a gente não aceita aquilo que ele fala, porque essa falta de moral que a gente não tem mesmo. E às vezes a gente se torna até aquele idolatra, insensato. Então, para mim, o Emmanuel ele vai mostrando, olha aqui a nossa imoralidade conosco mesmo para com o outro. Então, gente, é algo assim muito sério, porque às vezes a gente não se dá conta. Eu vou, só para fechar, eu recebi ainda há pouco uma ligação de um amigo, que não é um amigo, marido de uma amiga minha. Ele simplesmente disse que tinha sonhado comigo. Eu nunca dei intimidade, nem para ele sonhar comigo. Desculpa a palavra. Dizendo que ele tinha me encontrado numa festa, que a gente estava no camarote, que a gente estava bebendo, e que eu tirei a roupa e a gente fez sexo. Eu falei, meu Deus do céu. Eu não tinha coragem de responder para ele. Eu fiquei tão chocada. Não sei se eu estou muito cheia de pudor, mas eu fiquei chocada com isso. Sério. Que quando eu estava me preparando para a prece, vinha aquele negócio na minha mente. Eu falei, Jesus amado, o que é isso? Então, aí vocês vêm falar de moral agora, eu tô assim, né? É algo assim que a gente parece que cai. E até agora eu ainda estou assim, sobre o efeito dessa. Não sei o que falar. Eu simplesmente dei um vácuo, não quero mais nem falar. Mandou beijinhos para mim, mandou eu dormir com os anjos. Eu falei, minha amiga está morrendo de amor pelo cara, querendo muito que ele volte. Enfim, gente, perdão pelo desabafo. Eu acho que essa questão do Paulo, ele realmente leva muito para esse lado mais sexual, né? Mas eu acho que hoje, e principalmente quando eu li, eu vejo essa questão da imoralidade nos erros do dia a dia, sabe? Quem tem o poder, quem tem o dinheiro, porque às vezes, assim, a gente faz alguma coisa sexual, alguma coisa assim, talvez seja só um malefício para a gente, de acordo com o que a gente está fazendo, sei lá. Mas, às vezes, quem tem o poder pode prejudicar a vida de muitas pessoas, né? Que tem muito dinheiro, pode fazer muita coisa e tudo. Então, eu vejo muito essa questão da moralidade nos erros mesmo, sabe? Nos erros do dia a dia, às vezes, de tratar mal uma pessoa, assim, eu vejo muito por esse lado, assim, e às vezes a gente acaba tanto, às vezes não seja nenhuma companhia errada, né? Mas às vezes é um amigo, um colega que talvez não tenha, vamos falar assim, né?
vou falar isso, parece que a gente é anjo, né? Às vezes é a moral que a gente tem, né? Porque pelo menos a gente está parando para estudar e para modificar a gente, né? Mas tem gente que não tem isso, tem gente que xinga a mesma pessoa e tudo, e às vezes a gente acaba um pouco se perdendo. Então, quando eu vejo essa moral aqui, eu vejo os erros do dia a dia mesmo, sabe? Cuidado com a pessoa que está no condomínio, a pessoa que limpa a rua, que às vezes certas profissões a gente não. A gente, né, em geral, não tem tanto carinho e cuidado. Então, acho que esse imoralidade eu vejo muito por essa questão, às vezes até de sensibilidade com o próximo, sabe? Sim, eu acho que abrange mais do que a gente, sei lá, você acha que abrange mais do que a gente imagina, assim. Eu só queria, antes de comentar sobre, eu vou ler aqui o Emanuel colocou no chat. A definição é a questão 629, que a Mari trouxe também, que a moral é a regra para bem se conduzir, isto é, a distinção entre o bem e o mal, funda-se sobre a observância da lei de Deus. O homem se conduz bem quando faz tudo em vista e para o bem de todos, porque então ele observa a lei de Deus. Questão 630. Como se pode distinguir o bem e o mal? O bem é tudo que é conforme a lei de Deus, e o mal, tudo que dela se afasta. Assim, fazer o bem é conformar-se à lei de Deus. Fazer o mal é infringi-la. Questão 631. Tem meios o homem de distinguir por si mesmo o que é bem do que é mal? Sim, quando crê em Deus e o quer saber. Deus lhe deu a inteligência para distinguir um do outro. E o Carlos, logo no começo ali, ele falou da questão de se misturar, você falou algo assim, né, de se misturar com o que é imoral, né? Então, o verbo, ele está em associar-se. Esse associar-se, ele significa misturar-se, envolver-se, ou quer dizer uma companhia mais íntima. Então, é uma relação um pouco mais profunda com a imoralidade, com alguém mais imoral, né? E em relação ao texto, né? A gente pensa no texto Escamas, de Emmanuel e Chico, que está no Vinha de Luz, que é o capítulo 149. A gente lembra de Paulo. O Paulo, ele passou por uma transformação radical, né? Quando, após ele ser curado por Ananias, ele abandonou todo o seu antigo modo de vida e se dedicou completamente a Cristo. E aí Paulo orienta os irmãos de Corinto a não se associarem com pessoas que dizem serem irmãos, dizem serem cristãos, mas que continuam a viver de maneira imoral. E deixar para trás comportamentos passados que são incompatíveis com uma nova vida em Cristo. Viver o Evangelho, viver uma vida em Cristo, não condiz com essa vida imoral, né? Com essa vida de moralidade, né? Então, Paulo, ele recebe uma nova visão. Ele tira as escamas. É um novo propósito em Cristo, né? E se a gente pensar nas escamas, né? Remover todas as escamas faz bem. Remover todas as impurezas. O que é as escamas nos peixes?
promove, né? Vamos pensar um pouco nas escamas. As escamas, elas desempenham um papel crucial nos peixes, né? Proteção, ela reduz o atrito na pele do peixe, ela tem uma defesa química, tem camuflagem. E a gente pode usar esse simbolismo que o Emmanuel trouxe da escama para aprofundar ainda mais um pouco essa compreensão que Paulo orienta os coríntios a não associar com essas pessoas que praticam essa imoralidade, né? Que nem a gente pensa, quando a gente pensa na proteção das escamas, né? As escamas, elas protegem os peixes dos predadores contra lesões, contra infecções. As escamas, quando no peixe, elas protegem o peixe e ajudam os peixes a nadar de forma mais eficiente, né? Então, as escamas, elas evitam algumas associações imorais. Então, as escamas em nós, né? Então, elas podem reduzir alguns atritos imorais, permitindo que a gente tenha até uma vida um pouco mais fluida na fé, sem obstáculos e fricções, né? E assim como as escamas de um peixe que desempenham funções vitais de proteção e eficiência, que escamas espirituais elas possam manter a nossa vida, né, e livre das mantendo das influências morais, né? E quais escamas que a gente precisa remover para deixar o nosso corpo mais plenamente à vontade de Deus, né? Assim como Paulo. E aí também o capítulo também de Vinha de Luz, purifiquemos, de 78, o capítulo 78, né? Que Emmanuel fala, né? Raríssimos são aqueles que de interior purificado podem servir ao Senhor, habilitado para as boas obras. Muitos ambicionam essa posição, mas não cuidam de si mesmo. Reclamam a situação dos grandes missionários, exigem a luz divina, clamam por revelações avançadas, contudo, em coisa alguma, se esforçam por se libertarem das paixões baixas. Então, Emmanuel, ele vem falar sobre a purificação pessoal, para a gente se tornar um vaso de honra. Ele vem falar no vaso de honra, no texto completo, a necessidade de vigilância aos nossos ouvidos, na língua para a gente falar, nos olhos para evitar a injustiça, calúnia, falsos julgamentos. Emmanuel nos chama a atenção para toda boa obra, para sermos úteis ao Cristo, para que, a fim de que a gente possa servir a Deus e errar menos. Emmanuel ainda vem reforçar, né, que raros são aqueles que de interior purificado podem servir ao Senhor. Isso aí vem reforçar essa mensagem de Paulo aos Coríntios, sobre a importância da gente ter autodisciplina e responsabilidade, para a gente conseguir se manter afastado do erro, para viver
o Evangelho plenamente. Vera, minha querida. Eu fui clicar aqui, a tela mexeu. Mas, enfim, eu estava pensando aqui, para a gente se desenvolver, todos nós queremos nos desenvolver, lá na época também todos queriam se desenvolver, é necessário se envolver. Para desenvolver, tem que envolver. Em que a gente está se envolvendo? Se eu me envolvo com situações, com pessoas, com comportamentos meus, que têm como objetivo único atender o meu ego, o meu orgulho, a minha vaidade, é uma coisa. Se eu me envolvo com o trabalho, com a palavra do Cristo, com o que Paulo falou, eles eram a igreja, eles queriam pregar o Cristo, mas não se envolvendo na tarefa, na moral do Cristo, você acaba não seguindo, né? Então, essa questão da gente pensar no que nós estamos nos envolvendo, como nós estamos nos envolvendo. Será que a gente está se envolvendo com o que tem que ser para evitar as nossas falhas, melhorar, acertar, aprender e realmente desenvolver? Então, a gente, hoje em dia, eu brinco também, eu também trabalho com a juventude, eu brinco muito. Vocês não podem dizer que não sabem de um monte de coisa, porque nos meus 15 anos eu era uma tapada. Vocês hoje em dia têm informação de tudo. E tem um tico e teco, um pouquinho, um HD melhor para captar as coisas, né? E a gente, quando abre para eles um meio, um canal, um espaço que eles se sintam seguros, gente, eles vêm com tudo. E aí a gente sabe. Saber é uma coisa, sentir é outra, né? Então, sabem qual é o caminho que deveria seguir. Se eu fizer isso, eu vou magoar alguém? Eu vou me prejudicar? Eu vou prejudicar alguém? Não? E há conceitos que a gente, hoje em dia, já pode avaliar, e isso não cabe mais para mim. Hoje, isso não cabe mais. É como eu querer, eu costumo brincar também com o pessoal, aquela calça que eu usava nos meus 15 anos era linda, fazia o sucesso. Vai botar ela hoje em dia. Primeiro, que dificilmente você vai entrar na calça. Pelo menos na minha idade, não entra mais. Segundo, que sair na rua com aquilo, o sucesso vai ser outro. Então, tem coisas que não combinam mais comigo hoje, não servem mais para mim hoje. Então, tem um monte de postura, de comportamento, de proceder que hoje não comporta mais para mim. Então, a gente precisa se envolver no adequado, no correto, para se desenvolver realmente como homens de bem, dar sequência na coisa. É um trabalho árduo, né? E Paulo estava, que todos nós precisamos sempre de alguém que esteja ali falando, na frente, puxando. E isso nós somos pródigos, né? O mundo, a humanidade sempre teve espíritos encarnados que puxam a coisa, né? Que alertam, mas às vezes a gente
não quer escutar ainda, não está pronto para escutar alguma coisa, né? Bom, Perfeito, Vera. Kardec, eu havia selecionado um trecho de O Evangelho segundo o Espiritismo, está no capítulo 8, item 8. Depois, tendo chamado o povo, disse: escutai e compreendei bem isto. Não é o que entra na boca que macula o homem. O que sai da boca do homem é que o macula. O que sai da boca procede do coração. E o que torna impuro o homem, porquanto do coração é que partem os maus pensamentos, os assassínios, os adultérios, as fornicações, os latrocínios, os falsos testemunhos, as blasfêmias, as maledicências. Essas são as coisas que tornam impuro o homem. O comer sem lavar, sem haver lavado as mãos, não é o que torna impuro. Nesse ensinamento poderoso, né? Jesus, ele desafia a compreensão tradicional da pureza da pureza e ele desloca o foco das ações exteriores para a condição interior do coração humano, né? Esse trecho nos oferece uma rica oportunidade para a gente refletir sobre a verdadeira natureza da pureza espiritual. Mari, minha querida. Esse trecho, Silvia e demais, faz eu começar a refletir comigo mesma. Quando eu não estou bem, quando eu digo que eu estou conectada com alguém, e aí eu coloco a culpa, não, mas amanhã é reunião mediúnica. Mas se a gente estuda, mas se a gente está tendo todo acesso, como diz a Vera, para os jovens que têm mais acesso que nós, talvez a cabeça estivesse melhor do que a nossa, porque está mais aberta, a gente acaba, sem perceber, sintonizando com sentimentos que nos deixam agressivos, que nos deixam ansiosos, que nos deixam mal mesmo, a ponto de falar aquilo que está aqui. E sai, e magoa, e fere. Principalmente aqueles que a gente mais ama. E aí, depois, quando a gente cai em si, cara, foi bobagem. Né? Aí eu assistindo, tem hora que eu acho que eu tô ficando maluco. Meu filho disse assim: mãe, você tá naquela fase da infância, que eu assisti o filme de novo, de novo. Aí eu tô lá no The House, de novo, né, assistindo. Cara, eu fico assim, refletindo o comportamento de Jesus. E com todo aquele discipulado lá que ele escolheu, né, os escolhidos, um brigando para querer fazer melhor, igual nós, né, querendo chamar atenção, tendo a oportunidade de falar com ser e não ter a capacidade, de novo trazendo a Vera com os jovens, de prestar atenção, olha aqui, eu estou perto dele. Não dá para tirar proveito disso, não, porque somos criança, como diz a Júlia, somos crianças ainda. E a gente acaba culpando o outro pela nossa insensatez, pela nossa imoralidade, como diz o Carlos. São os nossos atos que machucam, que são imorais, porque a gente fere com palavras, a gente fere com pensamento, a gente fere com a nossa maledicência. E aí a gente culpa quem? E aí, quando você traz para a gente essa mensagem do Evangelho, capítulo 8, item 8, sabe? Para mim, assim, me faz com que eu enxergue isso aqui, olha só. Quando você fala bobagem, está aqui no teu coração, está aqui nos teus sentimentos. E aí, quando eu vou dar comunicação,
tá bom, o espírito queria falar, mas eu poderia ter esse autocontrole também. Né? Por que não? Porque já pensou, acho que foi o Carlos que disse, que para a gente, Carlos, mas amparado pelo Paulo, né? Para a gente se afastar de determinadas companhias. Assim nós, espíritas, nos afastarmos de determinados espíritos que vão nos induzir, ou a gente gosta mesmo, de estar fazendo essas bobagens, de estar machucando o outro. Então, o afastar, eu entendo como sendo aquilo. Ei, para, respira. Não é agora o momento de você entrar nessa sintonia da maledicência, de você entrar nesse sentimento de você ferir alguém, macular alguém com a sua boca sagrada. Não, se não dá para sair coisa boa, então fecha. Porque assim você vai fazer esse autocontrole, porque ele vem mostrando para a gente o quão nós adulteramos o próprio conhecimento que a gente tem e os sentimentos que são dados, as oportunidades que são dadas para nós todos os dias. Eu estou com uma amiga que ela está muito dodói da reunião mediúnica que eu trabalho. E aí eu me lembrei da Grazi, quando a gente fez aquele evangelho, eu falei, meu Deus, como a gente, cada um em estados diferentes, hoje a Grazi está aqui com a gente, né? E a gente, no nosso grupo da reunião mediúnica, ninguém quer fazer, porque quer estar lá perto. Eu falei, por que a gente tem que estar perto do outro para fazer? Né? São sentimentos, são emanações que levam. Então, para fazer o bem, a gente parece que tem dificuldade para fazer, mas para fazer algo negativo, a gente usa a tecnologia para brigar, para se machucar, para se ferir. Então, essa mensagem, sabe, Vera já, Silvia, ela mexeu muito comigo hoje, porque muitas vezes eu me vejo assim. Até falo para o meu marido, olha, ontem a gente acabou, eu não ia participar do encontro hoje, porque a gente ia assistir aquele filme que todo mundo quer, né? Divertidamente. Ah, tá, a fila estava enorme, a gente acabou que perdeu, a gente não foi assistir. E aí eu falei, olha, amanhã é dia da reunião mediúnica, então a partir de 3 horas, se eu falar alguma bobagem, aí ele falou, a culpa é dos espíritos, né? Eu falei, pois é, né? E aí vocês estão me mostrando que não é isso, né? Somos nós mesmos que fazemos isso, né? Porque eles estão ali, sim, mas baixa uma brechinha da gente para a gente seguir nesse caminho. E a fala da Vera, ela é muito nesse sentido, pelo menos para mim, Vera chamando a atenção assim. Vocês já são adultos e vocês ainda fazem bobagens, por quê? Porque quando um jovem, uma criança faz, a gente diz assim, não é muito aceitável, mas eles só reproduzem aquilo que eles estão vendo de nós. Então, era isso. Graça, minha querida. Será breve, porque na verdade eu já pensava no que falar, vinha meditando, daí vem a Marineide e praticamente se apropria das minhas ideias, dos meus pensamentos. Dividimos, Marineide, só que você verbalizou antes. Mas aí eu lembrava do seguinte, que uma frase que eu escutei certa vez, nós apenas reconhecemos aquilo que já conhecemos. É muito comum apontarmos os equívocos alheios, em que ponto o outro está errando, em que ponto o outro está se desviando do caminho, e quase nunca nós pensamos que se somos capazes disso, não é propriamente por um intelecto privilegiado, por uma atenção privilegiada no observar o outro, no contemplar o outro. Na verdade, é por uma experiência acumulada, uma experiência que pode não estar plenamente acessível às nossas memórias de agora, mas que tenhamos certeza que são coisas ali do passado remoto que ainda ressoam em nós. Coisas que se incomodam no outro é porque é provável que a semente ainda esteja em nós e que há algumas situações que simplesmente podem fazer com que ela ecloda. Então, vivemos período em que
cultivamos a esperança, a tentativa de paciência, e achamos isso bonito, válido, reconhecemos como tal, mas basta uma fechada no trânsito, uma resposta atravessada, e se essa resposta for de alguém de dentro de casa, do nosso grupo familiar, parece que explode ainda muito com muito mais força, né? Fala muito mais a alma. Então, a mensagem é mais por isso, né? Chamar a atenção de que aquilo que nós estamos identificando no outro talvez esteja incomodando tanto, porque sabemos que ainda existe em nós e que a qualquer momento, por um desvio, por uma inadvertência, por uma displicência, pode vir à tona. E foi mais ou menos isso aí que o Paulo fez. Primeiro, ele trouxe a primeira mensagem, advertindo, né, essa comunidade. Então, eles sabiam. Vem a segunda mensagem dele agora, dizendo para não se misturar, né, para não compartilhar dessas situações ou com essas pessoas. Então, a partir desse momento, era como se ele dissesse: olha, o ponto é este, só que a escolha é de vocês, livre-arbítrio. Quem está errado, está errado. E vocês querem continuar comungando com isso ou não? Exercício do livre-arbítrio. Sabeis o caminho, escolheis. Então, foi mais ou menos isso que consegui aprender. Alguém tem alguma quer fazer considerações finais? Eu queria rapidinho ser Por um pouco favor, aqui cara. advogado dos errados, né? A gente, aqui em Manaus, eu participo de um grupo espírita, ele já foi ser espírita, ele meio que deu uma diminuída, aí acabou virando um grupo, assim, a gente é bem unido, e a gente faz estudos, né? E tem ele foi o nosso presidente, mas é um grande amigo, ele é da parte de administração, ele fala assim, tudo tem que ter um processo para chegar ao resultado final, né? E a Vera falou do desenvolver e envolver, e é justamente isso, né? Então, quando a gente está na imoralidade, é que eu englobo todos os erros, né? Vamos falar assim, a moral de Deus e a não, tem um processo construtivo que a gente vai desenvolvendo, né? Então, a gente vai errando, aí a gente começa a se envolver ali com Jesus, com a religião, e aí começa a errar na religião, começa a trazer nossos vícios para a religião, e aí vai reencarnando, até esse processo vai se depurando, né? A gente vai se envolvendo cada vez mais e desenvolvendo esse lado moral. Então, é que Paulo também, né? Ele era meio cavalo indomável, assim, né? Foi uma transformação muito instantânea, assim, talvez para ele, né? Então, assim, eu não sei se vocês acompanham muito, né? Mas questão de futebol, né? Quem jogou muito bem futebol, que a gente chama de craque, né? Fala, nossa, eu não consigo entender como que ele não faz isso. Então, com jogador ruim. Então, talvez Paulo esteja olhando assim, eu consegui me transformar e vocês ainda estão ligados, assim, ainda estão... Porque a transformação dele foi tão rápida que, olha, como que vocês não conseguem? E tem um processo, né? Tem um processo construtivo aí dessa nossa elevação moral e espiritual, que é colocar um tijolinho de cada vez ali, tomar muito cuidado para não destruir o que a gente já construiu também, que às vezes faz parte do processo, assim, mas eu acho que eu foco muito hoje, quando eu vejo nessa questão, do processo construtivo mesmo, e de ter, acho que olhando para os... Não sei nem se eu posso fazer isso, né? Que eu também não sou tão elevado assim, que é estar aqui no dia a dia, mas de olhar para o outro quando o outro faz uma coisa errada e falar que está no processo construtivo dele, né, de evolução dele, assim, porque senão a gente acaba tendo um pouco de ódio com as pessoas. Né? Então, falar, ele tá construindo dele, é o máximo que ele pode ir até hoje, né? E a gente também se envolver mais e se desenvolver mais, como que a Vera falou, né? Que a gente só vai se desenvolver no amor de Jesus e de Deus se a gente estiver ali envolvido, né? Se estiver fora, não vai ter como. Gratidão. E é isso mesmo, né? Essa transformação de Paulo, né? Que Paulo experimentou encontrar Jesus no caminho de Damasco, né? Nos lembra que essa purificação começa no interior, né? E
Assim como Paulo passou de perseguidor, nós somos chamados para que essa transformação ocorra em nossos corações. E boa noite, Manuel, saiu. E removendo tudo que é impuro, né? Podemos encerrar esse versículo? Semana que vem, versículo 10. Juliette, faz nossa oração, por favor. Sim. Vamos elevar nossos pensamentos ao alto e colocar em nossa tela mental a imagem que temos do nosso Mestre Jesus e agradecer ao Pai, nosso Paizinho querido, por essa oportunidade única, pela oportunidade imensa de estarmos aqui nesse planeta, fazendo essa jornada nesse momento com estas pessoas. Agradecer ao Mestre por caminhar entre nós e nos legar esse evangelho de luz, despertando as nossas consciências para um mundo de felicidade eterna, deixando-nos os seus ensinamentos e a Ele e as suas atitudes como guia para os nossos caminhos aqui e em outros planetas. Temos uma jornada ainda, Senhor, muito longa pela frente, e saber que Tu estás conosco nos faz melhor, nos faz mais tranquilos, nos faz mais serenos. Abençoa, Senhor, os nossos propósitos, abençoa, Senhor, as nossas famílias e, principalmente, Senhor, abençoa e tens misericórdia daqueles que não Te conhecem e que hoje, num domingo, encerram um domingo com dores físicas, dores da mente e dores do espírito. Que todos esses irmãos de caminhada possam encontrar, no momento em que se lembrarem da Tua existência, do Teu nome, o amparo e o acolhimento necessários de sua alma e a certeza de que o seu caminhar será venturoso em Ti, Senhor. Sê conosco, Pai, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Meus amores, obrigada pela companhia. Beijo. Boa semana para todos. Ótima semana. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigada, Boa gente. noite, boa noite. Muito bom Gratidão. estar com vocês. Tchau, tchau.